Presidente, senador Walter Pinheiro, foi com muita frustração mesmo, que a sociedade alagoana recebeu na última semana uma triste notícia. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, equivocadamente, senhor presidente, vetou, na prática, a construção do estaleiro EISA, entre a foz do rio Coruripe e a praia do Pontal do Coruripe, no litoral sul do estado de Alagoas. A decisão, sem dúvida nenhuma, trará consequências nefastas no desenvolvimento do nosso estado. Trata-se, senhor presidente, senhores senadores, de um mega empreendimento, um projeto que envolve investimentos da ordem de 2 bilhões de reais e a geração de perto de 30 mil postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos. Investimento que, sem dúvida alguma, vai contribuir para transformar o perfil socioeconômico do estado de Alagoas. O estaleiro EISA de Alagoas terá uma extensão de 2 milhões de metros quadrados, fabricará, senhor presidente, 3 navios com 7 mil metros e 2 plataformas de óleo por ano. O parecer técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, do IBAMA, registrou, infelizmente, 8 pontos para não conceder a licença, entre eles de que a área escolhida para a construção do empreendimento implicaria na destruição de área de vegetação nativa do Pontal de Coruripe, principalmente numa área de mangue. A bancada de Alagoas, senhor presidente, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, toda ela, sem exceção, se empenhou muito para viabilizar a obra, a construção do estaleiro, e foram inúmeras as reuniões e encontros com as autoridades competentes, com os envolvidos na questão, que nós fizemos para viabilizar esse empreendimento. Em abril de 2010, em encontro que promovemos com a ministra do Meio Ambiente, a pedido do prefeito de Coruripe, Max Beltrão, que contou, senhor presidente, encontro esse que contou com a presença de toda a bancada, sem exceção de toda a bancada, e do governador Teotônio Vilela, decidiu-se, por exemplo, que o IMA estadual, que é o órgão do meio ambiente estadual, faria o licenciamento prévio e também, naquela oportunidade, naquele encontro, foi criada, na própria reunião, com a presidente do IBAMA e a ministra Isabela Teixeira, uma força-tarefa entre o IMA, que é o órgão estadual, e o IBAMA, que é o órgão federal, para resolver a questão. Agora, senhor presidente e senhores senadores, sem dúvidas, precisamos redobrar a mobilização da bancada para concretizar esse investimento, que é insubstituível do ponto de vista do desenvolvimento do nosso estado. De minha parte, eu vou solicitar uma reunião da bancada de Alagoas, novamente, com a ministra Isabela Teixeira, e vou conversar novamente, já tive a oportunidade de conversar em várias oportunidades com a presidente Dilma, a respeito desse empreendimento, a respeito da construção desse estaleiro, que é fundamental para mudarmos o perfil socioeconômico do nosso estado. E para que, senhor presidente e senhores senadores, Alagoas não seja discriminada. Há soluções técnicas em estudos, inclusive com a possibilidade de instalar o projeto, de instalar o estaleiro em outras áreas do litoral de Coruripe. Reafirmo que essas restrições apresentadas pelo IBAMA não podem ser impeditivos para que nós tenhamos aquele investimento no nosso estado. Afinal, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, até agora já foram investidos perto de 4 milhões de reais com estudos técnicos para a própria implantação do projeto. O próprio responsável pela obra já enviou técnicos ao litoral sul de Alagoas na tentativa de prospectar outras áreas, como disse e repito, viáveis ao projeto. O parecer do IBAMA
alega que o empreendimento provocaria danos em uma área de mangue, repito, o documento foi assinado pelo presidente substituto do IBAMA, Fernando da Costa Marques. A área em que o estaleiro deveria ser construído atingiria 70 hectares de mangue, mas que seria, senhor presidente, senhores senadores, replantados 5 vezes mais, como compensação, como inevitável compensação ambiental. Em Pernambuco, estado vizinho, o licenciamento ambiental para a construção do estaleiro de Pernambuco, do Atlântico Sul, foi concedido pelo órgão estadual do meio ambiente. Em Alagoas, a Justiça Federal argumentou que a competência para a licença seria exclusiva da União e não do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. O IBAMA, senhor presidente, com essa decisão, demonstra uma má vontade histórica com o nosso Estado. A primeira manifestação do órgão já era contrária ao empreendimento. O parecer técnico número 48, assinado por 3 analistas ambientais em 2010, aventava teses absurdas a fim de inviabilizar o projeto. Eu próprio, aqui dessa tribuna do Senado Federal, denunciei este parecer, que, dentre outras coisas, senhor presidente, dizia que, em termos socioeconômicos, destacamos, dizia o parecer, a expectativa gerada pela possível instalação do empreendimento na população da região Nordeste, o que acarretará migração para o estado de Alagoas de trabalhadores em busca de oportunidades de emprego. Tal fato, dizia o parecer, gera favelização e sobrecarga nos serviços públicos, já carentes no Estado, como saúde, segurança pública, saneamento básico, educação, etc. Outro ponto relevante, diz ainda o parecer, diz respeito ao porte do empreendimento, que acarretará demanda por diversos insumos não presentes em Alagoas, impactando o sistema viário nas unidades federativas vizinhas e a dinâmica economia regional. O IBAMA, senhor presidente, parece esquecer que investimentos iniciais desta ordem, sem contar o fluxo comercial futuro, irão implicar em expansão da infraestrutura, na ampliação dos serviços públicos e no aumento, fundamentalmente, do número de empregos, na geração desses empregos. Se adotássemos pareceres tão equivocados como estes, Brasília, por exemplo, não existiria e nem seria capital do país. Brasília impactou o sistema viário dos estados vizinhos? Não, senhor presidente, isso é uma falácia, um argumento impróprio que foi utilizado, infelizmente, para barrar o empreendimento. A migração de trabalhadores em busca de oportunidades de trabalho favelizou a capital federal? Também não, senhor presidente. Claro que não. Mas manifestações como estas explicitam, sem dúvida nenhuma, o preconceito, a discriminação e a má vontade com a qual o projeto foi tratado desde o início, infelizmente, desde o início. Por isso, conclamo mais uma vez dessa tribuna do Senado Federal, a bancada de Alagoas, para redobrarmos a mobilização e reitero que baterei em todas as portas que for necessário bater, que existirem com o fim de viabilizar a instalação desse importante empreendimento no nosso estado, no estado de Alagoas. Como já mencionei, senhor presidente, todas as forças políticas do estado demonstram interesse na busca de uma solução. Para mim, o fundamental é que o estado de Alagoas comece a construir o estaleiro, depois comece a construir navios, os coloque no mar e empregue os mais de 5.000 trabalhadores diretamente na própria construção do estaleiro. O resto, senhor presidente, é desculpa, é marola, é preconceito, é discriminação e, sinceramente, mais uma vez, eu quero dizer dessa tribuna que não vou concordar com isso. Alagoas pode contar comigo, sem dúvida nenhuma. Os alagoanos me elegeram exatamente para isso e, mais uma vez, eu quero dizer que vou trabalhar para remover todos esses obstáculos que emperram o desenvolvimento do nosso Estado. Não medirei, senhor presidente, esforços para viabilizar esse empreendimento importante
para Alagoas. Alagoas pede apenas, queria repetir, sintetizar, Alagoas pede apenas o mesmo tratamento dado pelo IBAMA para estados como Pernambuco e Santa Catarina em episódios idênticos, exatamente idênticos. Todos conhecem o nosso trabalho por Alagoas e sabem, senhor presidente, da minha permanente vontade de conciliar e dialogar. Mais do que isso, conhecem nosso trabalho incansável pelo desenvolvimento do nosso estado, que, repito, acima de qualquer questão, esse desenvolvimento deve ser posto, deve ser defendido, deve ser priorizado. Nessa discussão, nessa questão, não existe governo nem oposição. O fundamental é somarmos esforços para que Alagoas, do ponto de vista econômico e, sobretudo, do ponto de vista social, Alagoas caminhe.